A chuva caía com força naquela noite fria e silenciosa, enquanto Lucas caminhava sozinho pelas ruas desertas da cidade. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas ele e seu turbilhão interno. Aos 32 anos, ele carregava no olhar uma mistura de cansaço e desespero. Por dentro, sentia um vazio que parecia crescer a cada dia, uma dor que o consumia em silêncio. Lucas não era sempre assim. Havia poucos anos era um homem cheio de planos, sonhos e uma rotina aparentemente normal. Trabalhava em uma pequena empresa, tinha amigos que gostavam da sua companhia e uma família que o amava. Mas tudo começou a mudar quando ele encontrou na bebida uma forma temporária de escapar da pressão diária, da ansiedade que parecia crescer sem controle. No início, só era um copo para relaxar depois do trabalho, uma desculpa para esquecer as pequenas frustrações do dia a dia. Mas o que parecia inofensivo logo se transformou em algo maior, mais pesado e difícil de controlar. Aos poucos, a dependência foi tomando conta. Os encontros com os amigos diminuíram, o trabalho se tornou um desafio e a culpa corroía seu coração. Ele mentia para a família, prometia que ia melhorar, que só precisava de mais um dia, mais uma noite para se recuperar. Mas o ciclo continuava, e Lucas sentia que estava cada vez mais afundado. O peso da vergonha e da dor se misturavam, tornando os dias uma batalha silenciosa contra ele mesmo. Naquela noite, enquanto a chuva molhava seu rosto, ele parou em frente a um pequeno banco no parque, o mesmo lugar onde costumava encontrar paz em tempos melhores. Sentou-se devagar, como se cada movimento exigisse esforço demais. A solidão parecia maior que nunca. Pensou nas vozes que já tinha ouvido durante todo o dia. Os amigos que evitavam suas ligações, a mãe que chorava por ele e a voz interna que dizia que talvez não houvesse saída. Mas havia algo diferente naquele instante. Uma fagulha pequena, quase imperceptível, começou a acender dentro dele. Não era uma promessa vazia ou uma esperança distante. Era a sensação de que ele não podia, não devia desistir assim. Ele não sabia como nem quando, mas algo dentro dele sussurrava que essa noite poderia ser o começo de uma mudança real. Lucas permaneceu ali por um tempo, ouvindo a chuva, sentindo o vento frio e deixando as lágrimas finalmente escorrerem. Ele não estava sozinho. Ainda que sua mente tentasse convencer o contrário, ele não estava. Havia um mundo lá fora, cheio de possibilidades, que ele precisava reencontrar. Mas antes disso, precisava dar o primeiro passo, o mais difícil de todos. Se você já se sentiu preso em um momento difícil, sabe que o primeiro passo para a mudança é o mais assustador, o mais doloroso. E Lucas estava ali, exatamente nesse ponto, onde tudo podia desmoronar ou começar a se reconstruir. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava pronto para encarar a luta. Porque, no fundo, ele sabia que não estava condenado a viver naquela escuridão para sempre. Enquanto a noite se aprofundava, Lucas fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele buscaria ajuda, lutaria contra a dependência e encontraria uma forma de voltar a viver. Essa decisão não era um fim, mas um começo. Um chamado para quem escuta esta história. Você não está sozinho nas suas batalhas, e a esperança pode surgir nos momentos mais inesperados. Se essa história já está tocando seu coração, que tal compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem? E fique comigo, porque a próxima parte vai revelar como Lucas encontrou uma luz no caminho, um passo fundamental para a sua volta por cima. Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinza, como se a tempestade da noite anterior ainda quisesse permanecer no ar. Lucas acordou com a cabeça pesada, um misto de ressaca física e emocional, mas também com uma clareza que não sentia há muito tempo. Ele sabia que precisava agir. Não podia mais fugir da própria vida. O primeiro passo era reconhecer a verdade que tantas vezes havia evitado. Ele precisava de ajuda. Essa decisão parecia simples quando se pensa de fora, mas para Lucas foi como atravessar um campo minado de medo, vergonha e dúvidas. Por muito tempo, o orgulho o impediu de pedir apoio. Ele temia o julgamento, o olhar de reprovação, o fracasso que parecia marcá-lo. Mas naquele dia, algo dentro dele disse que precisava ser diferente.
Com o celular na mão, hesitou por um instante, mas discou para a clínica de reabilitação que um amigo indicara meses atrás. Indicação essa que ele nunca havia tido coragem de seguir até então. A voz do outro lado da linha foi calma, acolhedora, e pela primeira vez, Lucas sentiu que não estava sozinho nessa jornada. Marcaram uma consulta para o fim da semana, e ele saiu daquele telefonema com um peso a menos no peito. Durante os dias que antecederam o encontro, Lucas enfrentou uma batalha interna ainda maior. O medo da mudança, a insegurança sobre o que viria pela frente, as dúvidas se ele conseguiria mesmo superar tudo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a decisão já estava plantada, e a esperança começou a crescer devagar, como uma semente que resiste às tempestades. No trabalho, as coisas não melhoraram imediatamente. Alguns colegas notaram sua ausência, outros estranhavam seu comportamento retraído. Mas Lucas decidiu não se justificar nem se esconder. Ele decidiu ser honesto consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. Contou a um amigo próximo o que estava enfrentando e, para sua surpresa, recebeu apoio genuíno. Isso o fortaleceu ainda mais. A consulta na clínica chegou, e com ela uma mistura de ansiedade e alívio. O ambiente era diferente do que imaginava. Havia um calor humano que ele não esperava. Pessoas que entendiam sua dor, que já haviam passado por situações parecidas, e profissionais dedicados a ajudar. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu uma faísca de esperança real. Ele começou um processo intenso de tratamento, que não era apenas sobre parar de beber, mas sobre reconstruir a própria vida, entender as raízes do seu sofrimento e aprender a lidar com as emoções sem fugir delas. Era uma jornada difícil, cheia de altos e baixos, mas Lucas descobriu que a mudança verdadeira exige coragem para enfrentar as sombras internas. Uma noite, durante uma sessão de grupo, ele ouviu histórias de outras pessoas que, assim como ele, haviam chegado ao fundo do poço. O que mais o marcou não foram os relatos de dor, mas a força de cada um para seguir em frente, apesar das dificuldades. Lucas percebeu que a vulnerabilidade não era fraqueza, era o primeiro passo para a liberdade. Você que está acompanhando essa história, sabe que a luta contra uma dependência não é simples e nem rápida. É uma batalha diária, que exige força, resiliência e, acima de tudo, fé, seja na vida, em si mesmo ou em algo maior. E é exatamente nesse ponto que a história de Lucas nos inspira. Ele entendeu que não precisa ser perfeito para recomeçar, basta estar disposto a tentar. Se esta parte da jornada está fazendo sentido para você, que tal deixar um comentário contando o que mais tocou seu coração até aqui? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também buscam uma luz no meio da escuridão. Os primeiros dias na clínica foram como uma montanha-russa emocional para Lucas. A euforia inicial dava lugar a momentos de dúvida, medo e até desespero. Ele se via frente a frente com seus próprios fantasmas, aquelas feridas antigas que, por anos, ele tentou esconder atrás da bebida. Agora, sem a fuga fácil, precisou encará-las diretamente. As sessões de terapia em grupo eram desafiadoras. Ouvir histórias de outros que também lutavam contra suas próprias dependências e dores fazia com que ele sentisse a força da comunidade, mas também aumentava o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não podia mais se permitir fraquezas. Cada dia se tornava uma batalha interna entre ceder ao velho hábito ou se manter firme na recuperação. Houve momentos em que a vontade de desistir parecia esmagadora. Uma noite após uma discussão com um familiar que não compreendia sua luta, Lucas quase se rendeu àquela velha tentação, a bebida que tantas vezes lhe oferecera um falso conforto. O impulso veio como um trovão no meio da calmaria, uma voz sussurrando para voltar ao passado, para esquecer a dor momentaneamente. Mas algo mudou dentro dele. Naquele instante, lembrou da promessa feita a si mesmo no banco do parque. A promessa de lutar por uma vida diferente, por um recomeço. Respirou fundo, contou até 10 e escolheu resistir. Era a primeira grande vitória contra sua dependência, e ele sentiu o sabor amargo, mas também poderoso, da superação. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos passos que pareciam insignificantes, mas que, juntos,
construíam uma nova realidade. Lucas começou a redescobrir paixões que haviam sido deixadas de lado, como a leitura e a escrita. Ele anotava seus sentimentos em um caderno, criando uma rotina que fortalecia sua mente e seu espírito. Além disso, a fé, que ele havia deixado adormecida por tantos anos, começou a ganhar espaço em seu coração. Não como uma obrigação, mas como um refúgio silencioso, onde podia encontrar paz nas horas mais turbulentas. Essa fé renovada não apagava suas dificuldades, mas dava sentido e esperança para continuar. Lucas percebeu que a superação não é um caminho linear. Haveria recaídas, tropeços e dúvidas, mas também havia força, aprendizado e crescimento. Ele entendeu que cada desafio enfrentado era uma oportunidade para se conhecer melhor, para se amar mais e para construir uma vida com um significado verdadeiro. Se você está enfrentando sua própria tempestade, saiba que não está sozinho. A jornada é dura, sim, mas cada passo em direção à luz vale a pena. Talvez agora seja o momento de dar seu próprio passo. E se quiser, compartilhe comigo o que te motiva a seguir em frente. Sua história pode ser a força que alguém está precisando ouvir. A jornada de Lucas já não era mais a mesma. Ele havia atravessado o pior da tempestade interior, mas agora encarava um outro tipo de desafio: reparar os laços que foram fragilizados e, em alguns casos, quase rompidos, por anos de silêncio, mentiras e ausências causadas pela dependência. A relação com a família, especialmente com sua mãe, era a que mais pesava em seu coração. Ele sabia que as palavras não apagariam os momentos em que a decepção falou mais alto, nem as noites em que o telefone tocou, e ele não atendeu porque a vergonha era maior que a vontade de pedir ajuda. Mas Lucas também sabia que, para seguir em frente, precisava ser vulnerável, admitir seus erros e abrir espaço para o perdão. No começo, as conversas foram desconfortáveis, carregadas de emoções reprimidas e desconfiança. Sua mãe, mesmo ferida, estava disposta a tentar. Ela enxergava o esforço genuíno do filho, e aos poucos o medo deu lugar à esperança. As palavras que antes eram pesadas começaram a se transformar em diálogos sinceros, onde o amor e a vontade de reconstruir prevaleciam. Os amigos que haviam se afastado também começaram a aparecer. Alguns ainda com dúvidas, outros com o coração aberto para apoiar. Lucas percebeu que o caminho da recuperação não é solitário, mas sim uma rede de apoio feita de escuta, empatia e compromisso. A humildade de aceitar ajuda e o esforço em reconstruir a confiança foram passos decisivos para ele encontrar seu lugar novamente no mundo. No trabalho, as coisas também começaram a mudar. A transparência com o chefe e os colegas mostrou sua maturidade e determinação em se recuperar de verdade. Ele passou a encarar os desafios profissionais com mais foco e energia, redescobrindo sua autoestima e seu valor. Durante esse processo, Lucas aprendeu uma lição fundamental. O perdão, principalmente o que damos a nós mesmos, é a chave para a verdadeira liberdade. Ele entendeu que o passado não define quem ele é, mas pode ser a base para um futuro melhor, desde que sejamos capazes de aprender com ele. Essa fase da jornada não foi fácil. Houve momentos de insegurança, recaídas emocionais e até algumas resistências vindas de pessoas que ainda não conseguiam compreender completamente sua luta. Mas Lucas escolheu persistir, porque sabia que cada ponte reconstruída era um passo a mais na direção da vida que ele sempre sonhou. Se essa parte da história toca algo dentro de você, pense em quem na sua vida poderia precisar de uma palavra de apoio ou um gesto de reconciliação. Às vezes, um simples passo pode mudar tudo para alguém que está perdido. E se quiser, compartilhe aqui o que você tem vivido em suas relações e como tem encontrado forças para seguir em frente. Após meses de luta constante, Lucas sentia que algo dentro dele havia mudado de forma definitiva. Não era apenas a ausência da bebida, mas um despertar para uma vida com significado, propósito e fé renovada. Ele já não se via como uma vítima das circunstâncias, mas como um protagonista capaz de transformar sua história. A cada manhã, ao acordar, Lucas agradecia pelo presente de um novo dia, por poder olhar no espelho
e enxergar alguém que havia enfrentado seus medos e sombras sem desistir. Esse sentimento de gratidão não era apenas uma palavra vazia, mas uma força que o impulsionava a seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia difícil. Com o tempo, ele descobriu que ajudar os outros também fazia parte da sua cura. Lucas começou a participar de grupos de apoio, compartilhando sua história para inspirar e acolher quem ainda estava no começo da jornada. Ele entendeu que sua dor podia se transformar em luz para muitas pessoas, e isso dava sentido ao seu passado difícil. Além disso, a fé que ele redescobriu se tornou um alicerce sólido, sustentando-o nas tempestades internas que ainda apareciam ocasionalmente. Ele aprendeu que a vida não é feita de perfeição, mas de perseverança, resiliência e esperança. Lucas encontrou um novo caminho profissional que o realizava, algo que antes parecia distante ou impossível. Ele começou a escrever, a contar sua trajetória, transformando suas experiências em aprendizado para si e para outros. Cada palavra era uma ponte entre o passado e o futuro, uma forma de celebrar a vida que ele escolheu viver. A superação de Lucas é um lembrete poderoso. Não importa o quão profundo seja o poço em que você está, sempre existe uma saída. Essa saída começa com um pequeno passo, uma decisão de tentar, de acreditar que é possível mudar. E mais do que isso, envolve a coragem de enfrentar a si mesmo, de aceitar ajuda e de se permitir recomeçar. Se você está ouvindo essa história agora, saiba que a sua volta por cima também é possível. A dor não define quem você é. Ela pode ser o combustível para a sua transformação. Acredite, lute, se permita recomeçar e não tenha medo de buscar apoio. Gostaria de convidar você a refletir. Qual é o pequeno passo que você pode dar hoje para mudar sua própria história? Se quiser, compartilhe comigo aqui. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa está esperando para dar seu próprio primeiro passo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhe esse relato para que mais pessoas possam encontrar esperança e força na sua luta diária. Juntos, podemos transformar dor em superação.